Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudos, debates e discussões sobre direito médico, biodireito e temas da bioética. Meu nome é Dalmo Branquinho, eu sou advogado, especialista em biodireito e direito médico, sou farmacêutico bioquímico e professor. É muito prazeroso ter vocês aqui, eu fico muito feliz com a presença de vocês, com os questionamentos, com os debates. Reitero o meu convite, venham, façam a inscrição no canal, ativem as notificações, vamos enriquecer este canal. Hoje vou responder algumas perguntas que eu tenho recebido ultimamente com muita frequência sobre o cancelamento do plano de saúde, sobre a rescisão do contrato de plano de saúde. Nós vamos falar sobre essas características e colocar as distinções entre os planos individuais e familiares e os planos coletivos. Acompanhem. Bom, como nós dissemos, nós vamos falar então sobre o cancelamento, né? As perguntas têm vindo, consultas de clientes e dos colegas sobre o cancelamento. Em que momento é legítimo o cancelamento? De que forma pode ser feito este cancelamento? De que maneira a operadora de plano de saúde pode rescindir o contrato com o seu beneficiário? Bom, primeiro, como eu disse, nós temos regras distintas para situações distintas. Nós temos que falar sobre plano individual e familiar e plano coletivo. No plano individual e familiar, a operadora somente poderá rescindir o contrato, ou seja, cancelar o convênio, cancelar o plano, em duas situações. Em caso de inadimplemento por 60 dias ou mais, com a notificação no 50º dia e ainda por fraude. Bom, então, se nós temos duas hipóteses, vamos comentar sobre essas duas hipóteses, né? Inadimplemento e fraude. A fraude ela pode ocorrer na própria declaração de saúde, aquela entrevista qualificada que o beneficiário faz ao aderir ao plano. Essa demonstração, essa declaração, ela é muito importante para verificar se aquele beneficiário já vinha sendo tratado de alguma doença, se ele tem alguma doença pré-existente. Caso isso ocorra, ele terá uma cobertura parcial temporária por um período de 2 anos. O que significa isso na prática? Na prática significa que se ele tiver uma insuficiência renal, vamos colocar como exemplo, se ele tiver uma insuficiência renal e já vier com esse problema, quando ingressou no plano, já tiver esse problema, ele é considerado como uma doença pré-existente. Então, as cirurgias e os tratamentos de alto custo, os procedimentos de alto custo relacionados com essa doença, no nosso exemplo, a insuficiência renal, não serão cobertas pelo plano. Terá aí um período de cobertura parcial temporário por 2 anos. Depois volta ao normal e ele poderá ter o tratamento em relação a isso. Nós temos alguns casos já que são discutidos judicialmente, em que essa situação não é tão solidificada assim. Nós precisamos ver com calma, como caso a caso, na situação concreta, o que é uma doença pré-existente e o que é uma doença que exigirá a cobertura parcial temporária. Isso precisa ser revisto caso a caso, mas é importante que o beneficiário coloque verdade na entrevista e responda ao questionário de forma correta, colocando as doenças que tem, os sintomas que tem e também as cirurgias que já se sujeitou, as cirurgias que já fez. Então é muito importante que a declaração seja verídica, verdadeira. Por quê? Depois a própria ANS poderá receber um processo para que esse beneficiário seja excluído, ela autoriza a exclusão. Então é muito importante colocar a verdade.
No outro caso de inadimplemento é quando o beneficiário deixa de pagar ou atrasa o pagamento de 2 parcelas, no caso de 60 dias, o atraso acumulado de 60 dias já permite à operadora que ela rescinda o contrato, que ela cancele o plano, que ela cancele o plano de saúde e rescinda o contrato. Então, ela tem esse direito. Mas qual é o requisito que a lei exige, que as normas da ANS, as resoluções exigem? Que seja feita a notificação ao beneficiário inadimplente até o 50º dia. Então, com 50 dias, a operadora deve notificar até o 50º dia, né? A operadora deve notificar, porque ela tem que dar um tempo suficiente para que essa pessoa que em alguns momentos não tenha a condição de fazer o pagamento ou por alguma razão não tenha pago, né, por uma outra razão que não seja a vontade, né, ele sim poderá ser excluído, mas tem que ter a notificação até o 50º dia. Então nós temos 2 situações que podem resultar em cancelamento do plano de saúde. O inadimplemento por mais de 60 dias, exigida a notificação até o 50º dia, e o outro que é um caso de fraude e que pode ocorrer quando o beneficiário também empresta sua carteirinha para outro beneficiário se utilizar. Isso, infelizmente, ocorre muito. A fraude, quando é constatada, ela é gravíssima e ela resulta no cancelamento. Então, inadimplemento e fraude. Já os planos coletivos, nós não temos essa exigência. Os planos coletivos, eles são regulados mais pela relação jurídica existente entre a empresa ou a instituição ou a organização e a operadora de plano de saúde. Algumas normas são, principalmente como normas de reajuste, são normas que são consenso, que são objeto de uma negociação entre as partes. Então, os contratos coletivos, nós não temos essa exigência do pagamento da notificação até o 50º dia e com cancelamento até depois de 60 dias de inadimplemento. Pode haver o cancelamento dessa forma, com mais de 60 dias, com fraude, mas tudo isso tem que estar previsto no contrato. Essa é uma outra questão importante, porque há muita judicialização nessas situações. O paciente normalmente vem fazendo o tratamento com aquele corpo clínico, com aqueles médicos do convênio, e depois, com o cancelamento, ele perde tudo isso. Então, tem algumas regras que não são regras institucionalizadas, mas são verificadas quando judicializadas essas questões, essas situações. Então, nós vamos ver, no caso, por exemplo, de alguém que esteja internado, ele não poderá ser despejado da internação porque o contrato foi cancelado. Ele sim poderá perder esse direito, porque como é um contrato coletivo, não é ele que negocia diretamente, ele poderá sim perder esse convênio, mas depois que ele sair, depois que ele tiver a alta hospitalar e estiver restabelecido. Então, essa é uma das questões. E também tratamentos duradouros, tratamentos permanentes ou tratamentos contínuos também deve ser respeitada esta finalização. Antes de finalizar, o beneficiário não perde o direito. Mas isso é depois de judicializar a questão, depois de uma ação judicial proposta em nome do beneficiário. Então, são situações complicadas porque não depende do beneficiário diretamente, mas sim da empresa, da organização, do sindicato, da associação. Aí são regras que são diferentes e devem ser discutidas judicialmente. Não há alternativa diferente disso. E que alternativa resta, então, já que nós estamos falando de opções, que alternativa resta ao beneficiário que tem o seu plano cancelado? Aquele que tem o seu plano cancelado principalmente por uma rescisão contratual de um contrato
coletivo? Ele pode buscar a portabilidade. A portabilidade é a mudança de plano nas mesmas condições que ele tinha naquele plano que foi cancelado. Então ele terá aproveitadas as carências e não terá nenhum tipo de restrição. É muito importante que se avalie tudo isso, porque no próprio site da ANS permite a consulta para ver se é possível, se é viável esta portabilidade. E já há algumas regras que já são importantes, que já são definidas, né, que já são essenciais, definidas pela própria ANS, de requisitos necessários para se ter a portabilidade. Primeiro, tem que ser o plano contratado depois de 1º de janeiro de 1999. Isso por causa da lei que regulamenta os planos de saúde, que é a Lei 9656 de 1998. Então, a partir de 1º de janeiro de 99, já se possibilita esse plano a ser objeto de portabilidade. Se ele não for contratado a partir de 1º de janeiro de 1999, pode também ter sido adaptado. E essa adaptação é justamente a adaptação à Lei 9656 de 98, e que terá aí os mesmos direitos daquele que foi contratado a partir de 1º de janeiro de 1999. Outra situação, outro requisito, não ter mensalidade atrasada, não pode ter inadimplemento. Outro requisito, deve cumprir o prazo mínimo de permanência no plano, ou de 2 anos para um plano normal, sem doença pré-existente, e 3 anos para aquele que tem doença pré-existente e tem uma cobertura parcial temporária. Outra coisa são os valores, é o último requisito. Os valores devem ser compatíveis entre o plano que está sendo cancelado e aquele que se pretende fazer a portabilidade. Então são regras que são importantes, e é importante o advogado especialista em direito médico e biodireito entender como funciona, porque nós temos todos os dias consultas, questionamentos, os próprios colegas nos consultam, colegas que não atuam na área nos consultam sobre isso, porque são situações para quem vive essa luta, né, do direito médico e biodireito diariamente. Portanto, coloco mais uma vez aqui, me coloco mais uma vez aqui à disposição de vocês para responder perguntas, consultas, questionamentos, o que for necessário. Estarei por aqui falando sobre planos de saúde, sobre temas da bioética que terá grande importância no nosso trabalho, e sobre os conflitos, litígios, o que pode acontecer, né? Saúde suplementar em relação à bioética, em relação às questões médicas importantes. Nós podemos aqui também falar, falaremos sobre os direitos das clínicas, dos hospitais, dos médicos, porque a nossa atuação não é só defendendo o consumidor, mas sim defendendo o médico, as clínicas e os hospitais. Alguns defenderão, inclusive, os planos de saúde, alguns farão parte de departamento jurídico de planos de saúde. Então é importante nós termos a visão de todos os lados possíveis. Tá certo, pessoal? Eu aguardo vocês, então, para o nosso próximo vídeo. Estarei à disposição para questionamentos, para bate-papos, para discussões sobre os nossos temas. Em breve teremos outras discussões importantes sobre direito médico e biodireito, utilizando-se dos temas da bioética. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.